Os guerreiros, sejam muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Hoje eu vou postar para vocês a resolução da prova da EAR, primeira prova da EAR do ano de 2021. Vamos fazer hoje aqui essa provinha, a parte de matemática dela, tá legal? Peguei aqui uma prova com os alunos e vou começar a resolvê-la no quadro para vocês, tá bom? Então vamos junto. Vamos lá, guerreiros. Na questão 49 dessa prova que eu tenho, é uma questão de números complexos. Ela fala o seguinte: o número complexo z tem argumento θ igual a 5π sobre 6, ou seja, 150 graus. Tá? E módulo igual a 6. O ρ, a raiz de a ao quadrado mais b ao quadrado, é igual a 6. A forma algébrica de z é... Vamos então à forma algébrica deste número complexo. Eu sei que o complexo z, na sua forma trigonométrica, é do tipo ρ cosseno de θ mais i vezes o seno de θ. Beleza? Então lá, ρ é o meu módulo, que ele falou que vale 6. Cosseno de 5π sobre 6 mais i vezes o seno de 5π sobre 6. Então esse z vai ficar igual a 6 vezes o cosseno de 5π sobre 6. Π sobre 6 é 30 graus. É 180 dividido por 6 dá 30. 30 vezes 5, 150. Pela redução ao primeiro quadrante, se a gente for ver aqui, ó, 150 graus está aqui. 150 graus. Então, quer dizer então que esse ângulozinho aqui vale 30. Se eu rebatê-lo lá para o primeiro quadrante, eu tenho que o seno de 150 é igual ao seno de 30 e que o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30. Então, o cosseno de 150 é menos o cosseno de 30, que é menos raiz de 3 sobre 2. Mas e vezes o seno de 150, que é igual ao seno de 30, ou seja, 1/2. Vou entrar com esse 6 distribuindo aqui. Ó. Então, z vai ficar igual a 6 vezes menos raiz de 3 sobre 2, mais 6 vezes 1/2 vezes i. Então, esse número z vai ficar, simplificando o 2 com 3, com 6, vai ficar 3 menos 3 raiz de 3, mais 3i. Essa é a resposta. Deixa eu ver aqui. Menos 3 raiz de 3 mais 3i. Letra B. Tá aí. Segunda questão. Segunda questão nos fala o seguinte. Deixa eu pegar aqui pra gente ler. Fala o seguinte pra gente, ó. Pedro é um tenista profissional que vem treinando 120 saques por dia. Porém, a partir de amanhã, a cada dia de treino, ele fará 5 saques a mais do que no dia anterior. Do que no treino anterior. Se o objetivo de Pedro é alcançar o dia em que treinará 150 saques, ele conseguirá isso no dia de treino, considerando hoje o primeiro dia. Então, hoje o Pedro dá 120 saques, amanhã 105, depois 110, 115. Vai aumentar de 5 em 5 o treino anterior. Isso é uma PA. É uma PA em que o primeiro termo, o dia de hoje, é 120, o AN, que é meu último termo, é 180, e a minha razão é 5. Pela equação do termo geral da PA, a gente sabe que o AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Né? Então vamos lá, meu AN é o último termo. 180 é igual a 1. 120 mais N menos 1 vezes a minha razão. Esse 120 eu vou passar para cá subtraindo. 180 menos 120, 60 é igual a N menos 1 vezes 5. Esse 5 multiplica, passa dividindo. Então, aqui vai ficar 12 é igual a N menos 1. Logo, N igual a 12 mais 1, 13. Então, se eu tenho 13 termos na minha sequência, eu tenho 13 dias. 13, 13º dia, letra C. Show? Vamos então às próximas questões. Vamos lá. Guerreiros, questão 51. Questão de logaritmo. Ela fala o seguinte pra gente. Se log de 2 é igual a 0,3 e log de 3 é 0,5, então o valor de log de 0,0072 dividido pelo log de 5 é... Então vamos lá. Ele me deu aqui dois logs de referência. Me deu aqui o log de 2 igual a 0,3 e o log de 3 igual a 0,5. E ele quer que a gente calcule isso aqui. Bom, aqui com 72, com esse log de 0,0072, eu vou soltar quantas vezes aqui? 1, 2, 3, 4 vezes. Então eu soltei 4 vezes com essa vírgula. Isso aqui eu vou reescrever desse jeito. Ó.
o log de 72 vezes 10 elevado a menos 4, que eu soltei 4 vezes para a direita. Isso dividido pelo log de 5, que eu vou escrever como sendo 10 dividido por 2. Por quê? Porque eu tenho 10 na base 10 e tenho 2 que ele me deu. Isso aqui embaixo vai virar uma diferença de logs. Tá? Aqui, como eu tenho um produto de logaritmos, um produto no meu logaritmando, eu vou abrir numa soma de logs. Então vai ficar o log de 72 mais o log de 10 elevado a menos 4, dividido pelo log de 10 menos o log de 2. Beleza? A gente sabe que 72 é a mesma coisa que 8 vezes 9. Então vou reescrever isso. Ó, o log de 8 vezes 9, que é o 72, mais esse menos 4, potência do logaritmando pela propriedade da potência, ele sai para multiplicar meu logaritmo. Então vai ficar aqui menos 4 vezes o log de 10. Isso tudo, ó, dividido por isso aqui. Log de 10, que é 1, menos o log de 0,2 que ele me deu. Ó. Log de 2 que ele me deu. 0,3. 0,3. Aqui eu tenho um log de produto, mais uma vez. Vai virar uma soma de logs. Então ali vai ficar o log de 8 mais o log de 9 menos 4 vezes o log de 10, que é 1, sobre 1 menos 0,3, 0,7. Beleza. 8 é 2 elevado ao cubo. Então esse cubo sai para multiplicar o log. Vai ficar 3 vezes o log de 2, mais 9 é 3 ao quadrado. O quadrado sai para multiplicar o log. 2 vezes o log de 3, menos 4. Tudo isso dividido por 0,7. Beleza. Aí olha só. Log de 2 é 0,3. 0,3 vezes 3 dá 0,9. Mais, o log de 3 é meio. Meio vezes 2 dá 1. Menos 4, dividido por 0,7. Então aqui vai ficar 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 0,9, dividido por 0,7. Menos 3 mais 0,9 é menos 2,1, dividido por 0,7. Vou multiplicar por 3 os dois lados, as dois termos aqui da minha fração, vai ficar menos 21 dividido por 7. Menos 21 por 7 dá menos 3. Tá lá. Menos 3, na múltipla escolha aqui, é a letra A. Letra A de animal. Foi. Questão 52. Na 52 ele fala o seguinte pra gente. Seja R a reta determinada por A para ordenado 3, 5 e B de para ordenado 6, menos 1, 6, menos 1. O ponto de abscissa 8 pertencente a R possui ordenado igual a... Então, ó, ele me deu esses dois pontos, quer que eu ache essa reta e que depois que eu achar a reta, diga qual é o complemento aqui desse 8, né? O 8 é minha ordenada, minha abscissa, ele quer saber qual a ordenada é y. Então vamos lá. Vou fazer por determinante. Achar a equação geral da reta. X, y, 1, 3, 5, 1, 6, menos 1, 1. Pela regra de Sarri, as duas primeiras colunas lá fora. E vou multiplicar. Y vezes 3, 3y. 3y vezes 1 dá 3y. Como vem para a esquerda, inverso sinal. Menos 3y. X vezes 1, x. X vezes menos 1 dá menos x. Aqui vai ficar mais x. 1 vezes 5, 5. 5 vezes 6, 30. Menos 30. Para a direita mantém o sinal. X vezes 5, 5x vezes 1, mais 5x. Y vezes 1 dá y, vezes 6, mais 6y. 1 vezes 3, 3. 3 vezes menos 1, menos 3, igualado a zero, porque é a equação geral. Então aqui vai ficar x mais 5x, 6x. Menos 3y mais 6y dá mais 3y. Menos 30, menos 3 dá menos 33, igual a zero. Vou dividir todo mundo por 3 aqui. Vai ficar 2x mais y menos 11 igual a zero. Essa é a equação geral da reta. Como ele quer saber qual é a abscissa, ele quer saber qual é o valor de y quando o x for 8, eu vou chamar o x de 8 aqui. Então vai ficar 2 vezes 8 mais y menos 11
igual a zero. Então, y vai ficar igual a 11 menos 2 vezes 8, 16. Ou seja, y igual a menos 5. Então, esse meu ponto P que eu chamei ali tem abscissa 8 e ordenada menos 5. Que é a letra D de dromedário. Tá lá. Questão 52, vamos à questão 53. Vamos lá. Guerreiros, questão 53 é uma questão de análise combinatória. Ele fala o seguinte na questão. Simplificando a expressão y igual à combinação de n 4a4 sobre n menos 1 3a3, encontra-se y igual a... Bom, vamos ver. Aqui eu tenho combinação, né? E as fórmulas, a fórmula de combinação é a seguinte, a combinação de n, p a p, é igual ao n fatorial sobre p fatorial, que multiplica n menos p fatorial. Beleza? A gente usa a combinação quando a ordem de escolha dos nossos objetos de estudo não importa, né? Então, vou aplicar essa fórmula aqui. Então, a combinação de n 4a4 é o quê? É um n fatorial sobre 4 fatorial que multiplica n menos 4 fatorial. Dividido por, aqui eu tenho n menos 1 fatorial sobre 3 fatorial que multiplica n menos 1 menos 3 fatorial. E esse é o valor de y. Beleza. Então vamos lá, eu vou fazer aqui uma divisão de frações. Repete a primeira, n fatorial sobre 4 fatorial que multiplica n menos 4 fatorial e multiplico pelo inverso da segunda. Então aqui minha segunda vai ficar o quê? 3 fatorial vezes menos 1 menos 3 dá menos 4. n menos 4 fatorial sobre n menos 1 fatorial. Olha que gracinha. O n menos 4 fatorial com n menos 4 fatorial. Morre. 4 fatorial é 4 vezes 3 fatorial. Vou cortar então o 3 fatorial com esse fatorial daqui. Vai morrer. Vou deixar para a gente fazer isso aqui junto agora. Y vai ser igual ao n fatorial sobre 4 vezes n menos 1 fatorial. Quando eu tenho uma razão entre fatoriais, eu tenho que pegar o maior fatorial e decompor até chegar ao menor fatorial. E n fatorial, ele é uma unidade maior que n menos 1. Então, eu vou fatorar, dar um passo nesse fatorial aqui. Aqui vai ficar o quê? N, que multiplica n menos 1 fatorial. Está vendo? Fatorial de um número. É ele mesmo que multiplica ele mesmo menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu vou parar aqui porque ele já está igual ao de baixo. Sobre 4 vezes n menos 1 fatorial. Vou cortar agora esse n menos 1 com esse menos 1. Então, meu y vai ser igual a n dividido por 4. Está aí. N sobre 4, letra D de dromedário, nessa prova que eu estou resolvendo aqui. Questão 54, ela fala o seguinte. A razão entre o perímetro do quadrado circunscrito a uma circunferência de raio 2 e o perímetro do quadrado inscrito nessa mesma circunferência é questão de geometria plana de polígonos regulares. O que eu digo para os meus alunos quando a gente tem questão assim, de inscrição e circunscrição na mesma figura? Faz as figuras separadas, porque você não vai se enrolar com muito rabisco dentro, muita figura, muito traço, você se enrola. Então fiz aqui, ó, o quadrado circunscrito ao círculo e o mesmo círculo aqui com o seu quadrado inscrito. Pela questão, esse quadrado tinha que estar aqui, ó, ia ficar uma figura muito grande. Então vou achar o perímetro desse aqui, vou achar o desse aqui e vou fazer a razão do circunscrito, que é esse aqui, e do inscrito com esse aqui. Olha que fácil. Quando eu uno aqui, ó, isso aqui também é raio, vale 2. Ó. E esse 2 mais 2, 4, o diâmetro é igual ao lado. Então, o meu lado vale 4. Então, aqui vai ser 4, aqui vai ser 4 e aqui vai ser 4. Então, o perímetro do quadrado circunscrito, 4 vezes 4, 16. Já matei a primeira parte. Vou fazer agora a segunda parte lá, que é o perímetro desse outro aqui. Ó, se eu ligar aqui, eu tenho o diâmetro da minha circunferência que vale 4, né? Aqui é lado, que eu não sei quanto é que vale, aqui também não sei quanto é que vale. Como é um quadrado, ele é um retângulo. Então, eu tenho aquele ângulo reto. Vou fazer nesse triângulo aqui, ó, um teorema de Pitágoras para achar o valor daquele lado lá. Hipotenusa, 4 ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, 16 é igual a 2L ao quadrado. Se eu tirar a raiz aqui de ambos os lados, a raiz de 16 é 4. A raiz de L ao quadrado é L. E a raiz de 2 é irracional, vai ficar lá. Então, esse L vai ser igual a 4 dividido pela raiz de 2, que é 4 raiz de 2 sobre 2. Logo, L vai ser 2 raiz de 2. Esse é o L do quadrado inscrito. Então, esse perímetro aqui, do quadrado circunscrito,
no quadrado inscrito, vai ser o quê? 4 vezes 2 raiz de 2, que vai ficar 8 raiz de 2. Beleza? Show. Então vamos lá. Ele quer essa razão aqui. Esse outro perímetro quadrado inscrito ó, vai ser igual a 8 dividido pela raiz de 2. Então a razão que ele quer, 2πc por 2πi, vai ficar igual a 16 dividido por 8 raiz de 2. Cortando 16 com 8, vai ficar 2 dividido pela raiz de 2. Racionalizando, vai ficar 2 raiz de 2 sobre 2. Então minha resposta, raiz de 2, simplificando aqui. Ó. E raiz de 2 aqui pra gente é a letra D de dromedário também. Tá aí. Vamos à questão 55. Vamos lá. Guerreiros, questão 55 é uma questão de geometria analítica. Ele pede para a gente calcular aqui, para a gente ver qual é a posição entre retas. Ele bota lá assim na questão. Dadas as retas R, 2x menos 3y mais 9 igual a 0, S, 8x menos 12y mais 7 igual a 0, e T, 3x mais 2y menos 1 igual a 0. Pode-se afirmar corretamente que. Aí ele pede para a gente ver aqui a posição relativas, as posições relativas entre essas retas. Né? A gente pode fazer aquelas razões de coeficientes. Né? Se esse coeficiente sobre esse for igual a esse sobre esse, duas possibilidades, paralelas ou coincidentes. Se esse sobre esse for igual, coincidentes. Se for diferente, paralelas. Aí eu vejo aqui, ó, 2 dividido por 8, né, dá 1/4. Menos 3 por menos 12 dá 1/4, ou são iguais. E 9 sobre 7 não dá 1/4, então são retas paralelas. Então já sei que R e S são paralelas. Agora, 2 com a T aqui, o R com a T. 2 sobre 3, menos 3 sobre 2 não é igual. Então são retas concorrentes. E aqui, 8 sobre 3 não é igual a 12 sobre 12. Então também são concorrentes. Nas alternativas ele bota assim, ó, R e T são paralelas? R e T são paralelas? Não são. Porque 2 dividido por 3 não é igual a menos 3 dividido por 2. Então não são paralelas. Na letra B ele bota assim, R e S são coincidentes? Não, R e S são paralelas, porque a razão 2 e 8 é a mesma de menos 3 e menos 12, mas não é a mesma de 9 e 7, então não são também. Então só nos resta a letra C e a letra D. E que ele fala de perpendicularidade. S e T são perpendiculares, R e S são perpendiculares. E duas retas são perpendiculares quando o produto entre seus coeficientes angulares for menos 1. Então vou achar o coeficiente angular de cada uma delas. Aqui pela forma geral da equação geral da reta não dá para a gente ver. A gente tem que ver o quê? Forma reduzida, equação reduzida. A equação reduzida de uma reta é aquela que a gente isola o y. Então aqui, R, isolando o y para R ali, vai ficar o quê? 3y é igual a 2x mais 9. Ou seja, passando o 3 dividindo, y é igual a 2x sobre 3 mais 9 dividido por 3, 3. Essa é a equação reduzida de R. Então, o m de R é 2/3. É o valor que multiplica x na equação reduzida, é meu coeficiente angular. Então, meu m aqui vai ser 2/3. Agora aqui, vou fazer a mesma coisa para o S. Vou passar o menos 12 para lá. Para a reta S, eu tenho que 12y é igual a 8x mais 7. Vou passar o 12 dividindo. Então, aqui vai ficar que y é igual a 8 sobre 12 por 4 em cima e embaixo, vai ficar o quê? 2/3 de x, são paralelas, tem o mesmo coeficiente angular, isso é óbvio, e passando aqui dividindo, vai ficar mais 7 sobre 12. Então, meu m aqui é o mesmo da de cima, 2/3, porque nós já havíamos visto que elas são paralelas. Se são paralelas, tem o mesmo coeficiente angular. E para T? Para a reta T, eu tenho aqui que 2y é igual a menos 3x, mais 1, vou passar o 2 dividindo, tenho que y vai valer menos 3 meios de x mais 1 meio. Então, meu m aqui vai ser menos 3 meios. Como ele quer saber se as retas são ou não perpendiculares, vou fazer o seguinte, vou já multiplicar os m's, 2 a 2, para saber quais deles vão me gerar produto menos 1. Então, eu já sei que R e S são paralelos, então vou testar o R com T, depois o S com T. Então, ó, R e T. Vai ficar o quê? De R. 2/3 vezes T, que é menos 3 meios. Esse 2 com esse 2 morre, esse com esse morre, vai ficar menos 1. Opa, já achei. É essa.
menos 1. Então, já sei que a reta R é perpendicular à reta T. Vamos só fazer um teste de prova real aqui para S e T. Então, S e T. Vamos ver. Vai ficar o quê? 2/3 vezes menos 3/2. Né? Então, aqui vai ficar, multiplicando aqui, vai ficar menos 6 sobre 2. Menos 6 sobre 6 também vai dar menos 1. Opa, outro menos 1. Então, também já sei que S é perpendicular a T. Então, eu sei que S é perpendicular a T e S é perpendicular, que S é perpendicular a T e R é perpendicular a T também. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a resposta aqui. Ainda que a gente fez a nossa prova real, né? Porque eu já tinha falado que seria aquela dali e vimos que não é. Pegadinha, armadilhazinha, tá vendo? Se liga. Na múltipla escolha, letra C. S e T são perpendiculares. S e T são perpendiculares. Beleza. A outra ele fala que S e R são perpendiculares. Não. R e T são perpendiculares. S e T são perpendiculares. Nossa resposta, S e T, letra C. Letra C. Tá lá. Essa é a resposta. S e T perpendiculares. Na 56, vamos lá. 56 fala o seguinte pra gente. Ó. Deixa eu abrir aqui. 56. Sejam os arcos de 480 graus e menos 4π sobre 3 radianos. No círculo trigonométrico, esses arcos são tais que ambos são. Aí vamos lá. No primeiro quadrante são côncavos, segundo quadrante são côncavos, primeiro quadrante não são côncavos, segundo quadrante não são côncavos. Vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Se liga. 480 e 4π sobre 3 é o seguinte, menos 4π sobre 3, né? Desenhando aqui o círculo, nós sabemos que o círculo possui 360 graus. Se eu tenho um ângulo de 480, foi porque eu dei mais de uma volta. Então, ó, comecei aqui e fui lá. 90, 180, 270, 360, uma volta. Aí, ó, para chegar a 480, eu vou andar mais 120 graus. Tá aqui, ó. 120 graus. Esse ângulo aqui. Vou até botar aqui o 480, para a gente não se confundir. Mas 480 e 120 são arcos côncavos, né? Tem o mesmo começo e o mesmo final. Logo terão as mesmas razões. Aí, ó, menos 4π sobre 3. Esse sinal de menos aqui, na frente do ângulo, quer dizer que eu vou seguir contrário à minha referência, ao meu referencial. Vou seguir de maneira contrária. A gente começa sempre começando aqui, ó, do zero e girando no sentido horário. No sentido anti-horário, perdão. Né? Viro para cá. Quando eu boto o sinalzinho de menos aqui, quer dizer que eu vou seguir no sentido anti-horário. Vou começar aqui e vou no sentido contrário à minha trajetória, à minha orientação da trajetória. Só isso. Então, ó, π sobre 3 é 60. 60 vezes 4 dá 240. Então, eu vou caminhar 240 graus no sentido anti-horário. Então, vamos lá. Comecei aqui no zero, caminhei aqui, ó, 90, 90, 180. Para chegar a 240, vou caminhar aqui mais 60. Vou parar exatamente aqui, ó. Então, esse ângulo também vai ser igual a menos 4π sobre 3. Então, eles são arcos côncavos e pertencem ao segundo quadrante. Arcos côncavos, segundo quadrante, letra B. Tá lá. Letra B. Show? Vamos agora à questão 57. Vamos lá. Guerreiros, questão 57, estatística, é uma questão de médias, de média ponderada. A questão fala o seguinte aqui. Ó. Em uma classe da primeira série do curso de formação de sargentos EAR, as idades dos alunos se distribuem conforme a tabela. Aí vem essa tabela aí. Desta forma, a idade média ponderada desses alunos era de anos. Então vamos lá. Média ponderada é aquela média que a gente usa pesos, né? Aqui me deu a frequência relativa em porcentagem. Então, 40% da turma tem 18 anos, 30% tem 19, 17% tem 20 anos, 10% tem 21, 3% tem 22. Então, vou multiplicar a porcentagem pelos valores, para poder fazer a média ponderada, e dividir pela soma dos pesos, das porcentagens. Então, minha média ponderada aqui vai ser 18 vezes 40, mais 19 vezes 30, mais 20 vezes 17, mais 21 vezes 10,
mais 22 vezes 3, dividido por 40, mais 30, mais 17, mais 10, mais 3. Daqui vai ser a resposta. Então, essa média ponderada vai ficar aqui. 18 vezes 40. Então, tem o 0. 4 vezes 8, 32, vão 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Mais 0. 3 vezes 19. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 1, 3 e 2, 5. Mais 20 vezes 17. Isso aqui vai dar 340. Mais 21 vezes 10. Isso vai dar 210. Mais 3 vezes 22, que dá 66. Isso tudo dividido por 40 mais 30 é 70, 70 80, 80 com 20, 100. Então essa minha média ponderada vai ficar aqui. 0, mais 0, mais 0, mais 0, mais 6, 6. 2 mais 7, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 1, 14. 14 com 6, 20. Vão 2. 2 e 7, 9. 9 com 5, 14. 14 e 3, 17. 17 e 2, 19. Isso dividido por 100. Vai ficar então 19,06. Tá aí. Isso a gente tem aqui na letra D. Na letra C, aliás. C aí. Questão 58, ela fala o seguinte, questão de geometria analítica de novo. Fala lá, o ponto P, um 4, é alguma coisa a circunferência de equação x mais 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 9. E é alguma coisa a circunferência de equação x menos 3 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado igual a 16. Ele quer saber a posição desse ponto P a essas circunferências. Qual é o bizu aqui? Ó? Tem aqui a circunferência, tem aqui um ponto. Olha só. Se a distância do ponto P ao centro da circunferência for maior que o raio, o ponto ele é exterior. Se for igual ao raio, o ponto está sobre a circunferência. E se for menor que o raio, o ponto ele é interior. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou achar o centro e o raio de cada uma delas e vou fazer a distância do ponto até esse centro e comparar isso. Essa primeira aqui tem o centro dela. Centro dela no ponto menos 1 e 5, menos 1 e 5, e o raio dela é 3, visto que isso aqui é r ao quadrado. E a segunda tem o centro no ponto 3 e 5, e o raio dela é 4. Não esquecendo que a equação da circunferência é isso, ó, x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado é igual a r ao quadrado. Como aqui a fórmula é menos x0 e menos y0, eu vi, ó, como aqui ficou mais é porque veio menos 1. Tá? Como aqui é menos, ficou o 5 positivo. E não poder por debaixo. Ambos são negativos, então meu centro é positivo. Então vamos lá, a distância do ponto P até a primeira circunferência ali. Vou chamar aqui de primeira e aqui de segunda. Vai ficar o quê? A raiz de x de A, x aqui, ó, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 ao quadrado, mais y menos y, 5 menos 4 ao quadrado. Então essa distância vai ficar o quê? A raiz de menos 1 dá menos 2 ao quadrado, 4. Aqui vai ficar 5 menos 4, 1 ao quadrado, 1. Ou seja, raiz de 5. Raiz de 5 é aproximadamente 2,2. Então se a distância do ponto ao primeiro centro aqui é de aproximadamente 2,2 e o raio é de 3, é porque o ponto está dentro. Então, a situação aqui, o ponto ele é interno. Vou deixar aqui. O ponto é interno. Agora, eu vou fazer a distância de P até a circunferência 2. Vai ser o quê? Vamos lá. 3 menos 1 ao quadrado. 3 menos 1 ao quadrado. Mais 5 menos 4 ao quadrado. 5 menos 4 ao quadrado. Então, aqui vai ficar a raiz. 3 menos 1, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 1, 4 menos 4, 1 ao quadrado, 1. Mais 1, de novo, deu aqui raiz de 5, que dá aproximadamente 2,2, então também é um ponto interno. Ambos estão aí à mesma distância, tá? Então, olha lá, interior e interior. Interior e interior. Ambos são interiores da circunferência. Tá legal? Vamos à questão 59. Vamos lá.
Guerreiros, 59. Questãozinha de estatística. Fala o seguinte pra gente, ó. O gráfico mostra o consumo médio de gasolina em quilômetros por litro dos veículos de uma revendedora de automóveis. Ponto. Com base no gráfico, é correto afirmar que a quantidade de veículos da revendedora que percorrem 10 quilômetros ou mais com 1 litro de gasolina corresponde a tantantam por cento do total de veículos da loja. Considere que, em cada classe, o intervalo fechado é no limite inferior e aberto no limite superior. Questãozinha clássica de histograma. Né? Histograma é esse tipo de gráfico aqui, em que as barras obedecem um certo intervalo, né? Fechado no menor, aberto no maior. Então aqui vai de 6 a 8, só que fechado em 6, aberto em 8. De 8 a 10, fechado em 10, em 8, aberto em 10, e por aí vai. Então, vamos observar o gráfico aí. Aqui eu tenho o consumo quilômetros por litro, e aqui eu tenho o número de veículos. E ele quer que tenha um consumo de 10 km ou mais por litro, né? Então vamos ver aqui. 10 está fechado nesse aqui. Então eu tenho 12 com 10, aí vai até aqui. Né? Aqui percorre 16 km com 1 litro. Então eu tenho 12 com 10, tenho de 12 a 14 eu tenho 14, e de 14 a 6 eu tenho 8. Então olha lá, 12 mais 14 dá 26. 26 mais 8, 34. Então eu tenho 34 veículos aí que consomem por litro 10 ou mais, né? que andam 10 quilômetros ou mais com 1 litro de gasolina. Num total de quanto? Porque ele tem a porcentagem disso aqui para o total. No total aqui vai dar quanto? Já tenho 34, 34 com 6, 40, 40 e 10, 50. No total de 50. Então eu posso fazer assim, a regra de 3 assim, ó. 50 veículos está para 100%, para facilitar a vida de vocês, enquanto 34 veículos está para X. Multiplicando isso cruzado, vai ficar o quê? Que X é igual a 34 vezes 100%, dividido por 50. Simplificando esse zero com esse zero, dá 10. E 5 com 10 dá 2. 2 vezes 34, 68%. Essa é a resposta. Isso aqui está letra C. Letra C. Questão 60 fala o seguinte, questão de geometria espacial. A revolução de um triângulo equilátero de 6 centímetros de lado em torno de um de seus lados gera um sólido de volume igual a π centímetros cúbicos. Bom, desenhei aqui o triângulo equilátero. Eu vou rotacionar esse triângulo equilátero em função desse lado aqui, em torno do lado. Vai ficar o quê? Vai ficar uma situação assim, mais ou menos. Ó. Vai ficar essa figura. Essa figura eu observo como sendo o quê? Um cone voltado para cima e outro cone voltado para baixo com a mesma base. Então vou achar o volume de um desses cones e multiplicar por 2. E o volume do cone é o quê? É 1/3 da área da base vezes a altura. Esse é o volume do cone. Bom, a minha base é um círculo. Esse aqui é o raio desse círculo. Em relação ao meu triângulo equilátero, esse raio é a altura dele. Então, o raio vai ser igual à altura do triângulo equilátero, que é L raiz de 3 sobre 2. Então, esse raio vai ser 6 raiz de 3 sobre 2. Logo, o raio vale 3 raiz de 3. E a altura? A altura ó, vai daqui até lá em cima. Ou seja, como esse ponto aqui é a média do lado, a minha altura vale 3. Então, o volume do cone vai ficar 1/3 da área da base. Π vezes o raio, 3 raiz de 3 ao quadrado, πr2, vezes h, que é 3. Corto esse 3 com esse. Ó. Então, esse volume do cone vai ficar 9 vezes 3, 27. 27π. O volume de um cone. Mas a minha figura tem 2 cones. Então, o volume do sólido formado vai ser 2 vezes 27π, ou seja, 54π. Essa é a resposta. 54, letra A, de animal. Tá aí. Vamos à questão 61. Vamos lá. 1. Guerreiros, questão de número 61, questão de trigonometria. Vamos lá. Ele fala o seguinte para a gente nessa questão. 61. Fala o seguinte. Se seno de 2x igual a 1/3, então a secante de x dividido pelo seno de x. É o que ele quer saber. Vamos lá. Bom,
O arco duplo do seno, o seno de 2x é o seno de x mais seno de x. É o seno de A mais B, seno A cosseno B mais seno B cosseno A, vai ficar seno x cosseno x mais seno x cosseno x, me dá 2 vezes seno de x cosseno de x. Isso ele falou que vale 1/3. Beleza, vou deixar assim. Ele quer que a gente calcule a secante sobre seno. E secante é o inverso do cosseno, é 1 sobre cosseno. Então, na verdade, ele quer isso aqui, ó. 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x. Essa é a criança que ele quer que a gente calcule. Então, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou passar esse seno x cosseno x para cá multiplicando o 3 e vou passar o 3 para cá multiplicando o 2. Então, vai ficar aqui 1 sobre seno de x vezes o cosseno de x é igual a 3 vezes 2, 6. Então, isso aqui, ó, é igual a 6, que é exatamente o que a gente calcula. Tá vendo? Então, a resposta, 6. É só fazer a transformação ali. Questão simples. E essa aí é a letra B. B de bola. Número 6. B. Vamos agora à próxima questão. Questão 62, que é uma questão de PG, progressão geométrica. Ela fala o seguinte aqui. Seja a PG 24, 36, 54, por aí vai, ao somar o quinto termo e o sexto termo dessa PG, tem-se. Então ele me deu aqui a PG, ele quer saber o A5 e o A6. Eu sei que a fórmula do termo geral de uma PG é o que? O AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. A N último termo, A1 primeiro termo, que é a razão, N é o número de termos. Tenho que descobrir a razão. Para eu descobrir a razão de uma PG, eu escolho um termo qualquer dessa PG e divido pelo termo anterior. Então ali, ó, 36 dividido por 24. Se eu dividir em cima por 12, dá 3 e embaixo dá 2. A minha razão é 3 meios. Então vamos lá. O A5. O A5 vai ser igual ao quê? A1, que é 24, vezes a razão 3 meios elevado a N menos 1. 5 menos 1, 4. Tá aí. E o A6 que ele quer também? A1, 24, vezes a razão 3 meios elevado a 6 menos 1, 5. Ele quer que eu some isso com isso. Então ele quer isso aqui. 24 vezes 3 meios elevado a 4 mais 24 vezes 3 meios elevado a 5. Bom, vou botar aqui o 24 vezes 3 meios elevado a 4 em evidência. 24 vezes 3 meios elevado a 4, que multiplica isso aqui, 1 mais 3 meios. Se eu quiser tirar a prova real, basta eu entrar multiplicando. 24 vezes 3 elevado vezes 3 meios elevado a 4 vezes 1, 24 vezes 3 elevado a 4 vezes 1. Se eu pegar isso aqui e passar para cá multiplicando, vai ficar 4. 3 meios elevado a 4 vezes 3 meios, 3 meios elevado a 5. Não mudou nada, é o mesmo cara, tá vendo? Show de bola. Então aqui vai ficar 24 vezes 3 elevado a 4 é 81. Sobre 2 elevado a 4, 16. Mais, e aqui, 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5 vezes 2. É isso que ele quer que a gente calcule. Então vamos lá. Se eu dividir aqui o 16 e o 24 por 4, aqui vai ficar 4, aqui vai ficar, melhor dizendo, por 8. Por 8 aqui fica 2, aqui fica 3. Beleza, então aqui eu vou ficar com 3 vezes 81 vezes 5, dividido por 2 vezes 2, 4. Bom, vamos calcular aqui quanto é que vai dar isso. 3 vezes 5, 15. Então vai ficar aqui 81 vezes 15. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 8, 40. Beleza, 40. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 8, 8. 5, 1, 12. Então aqui vai ficar 12, 15, dividido por 4. É isso. Isso está na letra C. Letra C. Tá lá. 61 e 62 mortas. Vamos para 63. Vamos lá. Guerreiros, questão 63, questão de função quadrática. Ela fala o seguinte aqui. Uma bola é lançada verticalmente para cima, se a altura h em metros em relação ao solo e t segundos após o lançamento, considerando esse t pertencente a um intervalo fechado de entre 0 e 4, pode ser calculada por h igual a menos t ao quadrado mais 2t mais 8. Então, a altura máxima atingida pela bola é... Questão que a gente poderia fazer pelo y do vértice, né? Mas como ele quer saber a altura máxima, aqui ele já me deu o intervalo
de domínio, que vai de 0 a 4, então ela demora para subir 2 e desce em 2. Né? Então, em 2 segundos, ela está na altura máxima. Então, basta substituir aqui, fazer o P de 2, né? Substituir a variável por 2. Então, essa altura máxima vai ficar menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 8. Então, esse H vai ficar aqui. 2 ao quadrado é 4, com menos aqui, menos 4, mais 8, ou seja, 8. Essa altura máxima aí, letra B de bola. Foi. Próxima questão, 64, questão de geometria espacial. Fala o seguinte pra gente. A base de uma pirâmide é uma das faces de um cubo de aresta A. Se o volume do cubo somado ao volume da pirâmide é 2A ao cubo, a altura da pirâmide é... Então, o total da aresta A, né? O dobro, o triplo da aresta A. Aí fiz aqui o desenho. Né? O volume do cubo é A ao cubo. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, o volume do cubo, A ao cubo, mais o da pirâmide, que é o quê? A área da base, que é 1 quadrado do lado A, então vai ficar A ao quadrado, vezes a altura, x, dividido por 3. 1/3 da área da base vezes a altura. Isso ele falou pra gente que dá 2A ao cubo. Beleza? Bom, se eu passar esse A ao cubo para lá subtraindo, vai ficar o seguinte. 2A ao cubo, 2A ao quadrado, 3. 2A ao cubo menos A ao cubo vai ficar A ao cubo. Vou passar esse 3 para lá multiplicando. Vai ficar então aqui que A ao quadrado vezes x é igual a 3A ao cubo. Posso cortar esse A ao quadrado com esse cubo aqui. Ó. Vai ficar então que x é igual a 3A. Ou seja, a altura ó, é o triplo da aresta A. O triplo da aresta A, letra B de novo. Letra B de bola. Foi. Vamos à questão 65. Vamos lá. Guerreiros, questão 65 nos fala o seguinte. Se 8 atletas do CFS da EA entrarão em forma em uma única fila, de maneira que a única restrição seja a de que o aluno mais alto fique no início da fila. Então, o número de formas diferentes de se fazer essa formação é... Então, eu tenho 8 alunos, só tenho a restrição de que o maior tem que ficar no início. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 alunos. O maior tem que ficar aqui. Então, já matei essa posição. Então, dos 8 que eu tinha, já retirei 1, que foi o maior. Me sobraram 7. Que eu vou perguntar aqui. Ó. Então, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Ou seja, é 1 vezes 7 fatorial, que dá 5.040. Essa aí é a resposta. 5.040, letra A. Letra A. Foi. Na letra, na questão de número 66, vamos lá. Questão de espacial, fala o seguinte pra gente. Um cilindro circular reto de 5 centímetros de raio da base e de 10 centímetros de altura terá toda a sua superfície lateral revestida por uma fita de meio centímetro de largura, como mostra a figura. Considerando π igual a 3,14 e que não haverá sobreposição de fita, será necessário uma quantidade mínima de metros de fita para essa tarefa. Repara que ele me dá as unidades lá de medida do cilindro em centímetros, mas ele me cobra em metros, né? Tem que me ligar nisso aí no final. Bom, então tem aqui meu cilindro. Eu vou botar a fita em volta do meu cilindro, então seria um retângulo assim, mais ou menos de fita, ó, um só de fita desse jeito, de meio centímetro de largura e de comprimento seria o comprimento da circunferência da base 2πr. 2πr. Então aqui seria 2 vezes π que ele me falou, que é 3,14. 3,14 e o raio é 5. Beleza. Então, a área de uma fita dessa, qual vai ser? Vai ser o quê? Base vezes altura. Então, a área da fita vai ficar 2 vezes 3,14 vezes 5 vezes 0,5. 0,5 é meio. Então, esse meio vai cortar com esse 2. Então, a área de uma fita vai ser o quê? 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15.
15,70, a área de uma fita. Beleza, então eu vou botar aqui várias fitas que tem essa área. Quantas fitas eu vou botar aqui? Vai ser minha área lateral dividida por cada área da fita. Então a minha área lateral do cilindro é 2πrh. Essa é a fórmula. Então a área lateral vai ficar 2 vezes π, que é 3,14, vezes r, que é 5, vezes h, que é 10. 2 vezes 5, 10, vezes 10, 100. Então 100 vezes 3,14 dá 314. Essa é a área lateral. Então quantas fitas dessa eu vou botar aqui? Essa área lateral dividida pela área de cada fita. Então o número de fitas, eu tenho aqui quantas? 314 dividido por 15,7. Isso dá 20. Então eu vou botar 20 fitas aqui. Vão ter 20 fitas dessa aqui. Mas ele não me perguntou isso. Ele me perguntou quantos metros de fita eu vou ter. Então, ó, quantos metros de fita eu vou ter? Eu tenho que passar isso aqui e comparar com essa minha fita aí. Então, se eu tenho 20 fitas que tem uma medida dessa aqui de comprimento, vai ficar o quê? 20 vezes 2 vezes 3,14 vezes 5. Então, aqui eu tenho 2 vezes 5, 10. 10 vezes 20, 200. Vai ficar 200 vezes 3,14. Isso aqui vai ficar 628. 628 centímetros. Mas como ali ele quer em metros, vou dividir por 100, vai ficar 6,28 metros de fita. Essa aí é a resposta. 6,28. Letra B de bola. Tá aí. Letra B de bola. Vamos à questão 67. Acabando já. Guerreiros, questão 67. Questão de geometria plana. Questão que fala de semelhança de triângulos. Na questão aqui aparece o seguinte pra gente, ó. Seja ABC um triângulo tal que o ângulo A igual a 60, conforme a figura. Assim, tem-se FD igual a... Então, FD não, é D, né? Ele botou aqui. FD, eu que notei errado aqui, deixa eu só consertar o desenho. Aqui é F e aqui é o E. Então, que FD igual a... Então, meu FD é esse aqui que ele quer que a gente calcule. Essa questão aqui, para quem conhece um pouco de geometria, poderia até pensar no Menelau, os três Menelau de fazer aqui, vai dar um pouco de trabalho, mas pode acabar até saindo. Só que tem uma maneira mais fácil de você fazer. Se você ligar aqui, ó, liguei aqui, de maneira que aqui bata no ponto médio também. Se bater no ponto médio, aqui eu tenho paralela, paralela, e esse é B aqui, é uma transversal, que acarreta então que esse ângulo aqui vai ser igual a esse, porque são ângulos alternos internos. Esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse porque é oposto pelo vértice. Então, obrigatoriamente, esse segundo ângulo aqui, sem ser o oposto, né, seria o nosso terceiro ângulo do triângulo, seria igual a esse. Então, quer dizer que esse triângulo aqui, ele é semelhante a esse triângulo aqui. Posso fazer semelhança. Como ele me falou que isso aqui é 60 graus, aqui é 6, 3 mais 3, esse meu triângulo é um triângulo equilátero. Então, aqui vale 3 e tudo isso aqui vale 3 também. Como eu chamei essa parte aqui de x, então vou chamar isso aqui, ó, de 3 menos x, né? 3 menos x, esse pedaço aqui. E vou fazer a semelhança. Oposto a dois traços no pequeno, 3 menos x. Está para oposto a dois traços no grande, x. Assim como oposto a linha traço no pequeno, a base média de um triângulo é a metade da base da qual é paralela. Então aqui vale 3. Está para oposto a linha traço no grande, 6. Está aí. Aí posso simplificar aqui por 3, ó. Aqui dá 1 e aqui dá 2. Multiplicando cruzado, 1 vezes x. X é igual a 2 vezes 3 menos x, 6 menos 2x. Esse 2 passa para cá somando. 3x é igual a 6, e acarreta aqui um x vale 2. Está aí a resposta. X igual a 2, letra A. Foi. Número 68. Fala o seguinte para a gente. Seja uma função f de a em b tal que a 0, 1, 2, 3, 4 e b é real. A alternativa que apresenta todos os pontos possíveis de um possível, né, todos os pontos de um possível conjunto do gráfico de f é. Bom,
Se eu tenho aqui o conjunto A e o conjunto B, e eu quero fazer uma função de A em B, qual é a propriedade fundamental que eu tenho que ter aqui? Se eu quero fazer um conjunto de A em B, domínio em A e contra-domínio em B, para essa relação aqui ser uma função, todos os elementos de A têm que estar relacionados. Todos. Não pode sobrar nenhum elemento de A. E de cada elemento de A só pode partir uma flecha. Não importa como é que elas vão chegar em B. Importa como é que elas saem de A. Não pode sobrar nenhum elemento de A. E de cada elemento de A só pode partir uma flecha. Então aqui nos nossos pares ordenados, nas alternativas, eu tenho que pegar assim, o primeiro elemento de cada par tem que pertencer ao conjunto A. E todos os elementos de A tem que estar ali. E não pode repetir nenhum no primeiro elemento. Então na letra A tem lá o 0, 0, 0, 1. Ou repetiu o 0 na frente. Ó. Então já não é essa. Eu tenho duas flechinhas partindo do 0. Quebrou a minha função, não é? Letra B. 0, 1, 2, 3, 4. Usei todos e só repeti um cada vez. Então é isso mesmo. É a letra B. Vamos ver a letra C. 0, 1, 2, 3. Faltou o 4. Sobrou um elemento em A. Não é a função. E a letra D. 0, 2, 4, 5. Faltou o 1 e botaram um 5 aí que nem tem. Faltou o 1 e o 3 e botaram o 5 que nem tem. Então realmente não é nem a letra D. Resposta é a letra B. Só pela condição de existir uma função. Show? Tranquilinho, hein? Vamos a 69 agora. Vamos lá. Guerreiros, questão 69, questão de geometria plana, áreas. Vamos lá. A questão fala o seguinte pra gente aqui. Ó. Uma empresa de produtos químicos tem o seguinte logotipo. Composto de dois círculos concêntricos divididos em 6 setores circulares de 60 graus cada. Se o raio do maior círculo medir 10 centímetros e do menor círculo medir 8 centímetros, toda a área chorada em cinza mede π centímetros cúbicos. Bom, ele me deu que o raio do círculo maior vale 10, o raio do círculo menor vale 8 e que o ângulo aqui ó, vale 60 graus. Beleza. Ele quer saber qual é essa área chorada aí. Bom, vamos ver o seguinte. Se a gente pegar essa parte aqui ó, e colocar ela aqui, eu vou ter um setor circular de 60 graus. Beleza? Se eu pegar essa parte aqui e colocar ela aqui, eu vou ter outro setor de circular de 60 graus. Beleza? Se eu pegar essa parte aqui e colocar aqui, ó, e pegar essa parte e colocar aqui, eu vou ter outro setor de 60 graus aqui. Então, na verdade, o que eu preciso calcular é a área desse semicírculo aqui, ó. A área do semicírculo. Só isso. Não sei calcular setor circular, não vou nem usar o raio do círculo menor. Sacou? O que eu fiz? Fiz uma transferência de área. Muito fácil. Então, a área do círculo é πr ao quadrado. Nesse caso, vai ser o raio do círculo maior. Então, essa área do círculo vai ser π vezes o raio, que é 10 ao quadrado. Então, aqui, essa área do círculo vai ficar 100π. Beleza, mas ele não quer o círculo, ele quer o semicírculo. Então, a área do semicírculo vai ficar 100π dividido por 2, que dá 50π. Acabou. É isso aí, 50π pra gente aqui é a letra C. Letra C. Morta. Número 70, questão de polinômios, fala o seguinte pra gente, ó. Seja A e B os restos das divisões de p de x, x ao cubo menos 3x ao quadrado, menos 4x mais 6, por respectivamente x mais 2 e x menos 3. Dessa forma, pode-se afirmar que e que é uma relação entre A e B, sendo A o resto da divisão por x mais 2 e B o resto da divisão por x menos 3. Vou usar o teorema do resto. Vou calcular aqui o resto por x mais 2, a raiz aqui é menos 2. Então, o p de menos 2 vai ficar o quê? Menos 2 ao cubo, menos 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2, mais 6. Então, o p de menos 2 aqui vai ficar menos 8, que é o menos 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, mais 6. Então, o p de 2 vai ficar igual menos 8 menos 12, menos 20. Menos 20 mais 8 dá menos 12. Menos 12 menos 6 dá menos 6. Mais menos 6 dá menos 6. Então, ó, o valor de A é menos 6. Vamos calcular agora o P com a raiz daqui. A raiz de x menos 3 é 3. O P de 3 vai ficar o quê? 3 ao cubo, menos 3 vezes 3 ao quadrado, menos 4 vezes 3, mais 6.
Então, P de 3 vai ser igual a 3 ao cubo, 27. 3 ao quadrado, 9. 9 vezes menos 3, menos 27. Menos 4 vezes 3 dá menos 12, mais 6. Então, o P de 3 vai ficar igual a 27 menos 27 dá 0. Menos 6 mais 6 dá menos 6. Então, o meu valor de B é menos 6. Ué. E o que é igualzinho ao valor de A. Então, A igual a B. Letra A de animal. Foi. Vamos à questão 7.1 e 7.2 e a gente fecha a prova. Vamos lá. Vamos lá, guerreiro. Questão 71. 71, questão de geometria espacial. Fala o seguinte pra gente. Uma caixa cúbica de aresta 10 está totalmente cheia de água. Ao despejar toda a água num tubo cilíndrico de 5 centímetros de raio, essa água atingirá uma altura de dividido por π centímetros no tubo. Considere que as dimensões como sendo internas ao recipiente e que o tubo tem a altura necessária para que o evento ocorra aqui. Então vamos lá. Esse volume do cubo, cheio d'água, vou virar todo dentro desse cilindro para saber a que altura que eu vou atingir aqui. Então vamos achar o volume, né, desse cubo de aresta 10. O volume do cubo é A ao cubo, vai ficar 10 ao cubo, que dá 1000. Esse é o volume, 1000 centímetros cúbicos. O raio do cilindro é de 5 centímetros cúbicos também. Né? É de 5 centímetros também. Então ele quer saber a que altura essa água vai atingir quando for colocado dentro desse tubo aqui. Então vai ser o quê? O volume do cilindro. Se o volume do cilindro é o volume do cilindro, área da base, π r ao quadrado, vezes a altura x lá que eu chamei. Então esse volume vai ser o quê? De 1000 é igual a π vezes r, o r vale 5, 5 ao quadrado, vezes a altura. Beleza. Vou passar esse valor para cá multiplicando. Então, x vai ser igual a 1000, dividido por π vezes 25, que é o 5 ao quadrado. Se eu pegar aqui o 100 e dividir por 25, dá 4. Então, x vai ser igual a 4 com o zero lá, que sobrou, e π. Tá aí. 40 sobre π. 40 sobre π, letra B de bola. Essa é a resposta. E por fim a 72, que fala o seguinte pra gente. Seja o triângulo ABC retângulo em A, tal que B igual a 60. Se B igual a 60, então aqui vale 30, é o nosso famoso, querido e amado triângulo egípcio. Nele eu sei que se a hipotenusa eu chamar de A, o cateto oposto a 30 vai sempre valer a metade da hipotenusa. E o oposto a 60 também vai valer a metade da hipotenusa, multiplicada pela raiz de 3, no triângulo egípcio. Continuando lá. Se o perímetro do triângulo é de 9 vezes raiz de 3 mais 1, a hipotenusa mede, ou então também que eu botei aqui os valores do triângulo egípcio. Então, ó, se o perímetro, a soma dos lados vale isso aqui, quanto é que vale a hipotenusa A? Então vou somar essas crianças todas aí. Ó. A mais A sobre 2, mais A raiz de 3 sobre 2, ele falou para mim que dá 9, que multiplica raiz de 3 mais 1. Beleza. Se eu fizer aqui o MMC, raiz de 3 mais 1. Se eu fizer aqui o MMC, vai ficar o quê? Aqui 2A mais A raiz de 3 sobre 2 é igual a 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Somando aqui vai ficar 3A mais A raiz de 3 sobre 2 é igual a 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Vou botar então o A em evidência aqui. Né? Se eu botar esse A em evidência, A que multiplica 3 mais A raiz de 3 dividido por 2 é igual a 9, que multiplica a raiz de 3 mais 1. Vou passar esse para cá multiplicando e esse para cá dividindo. Vai ficar então que o valor de A, que é a minha hipotenusa, vai ser igual a 18, que multiplica a raiz de 3 mais 1, dividido por 3 mais a raiz de 3. Vou racionalizar isso aí. Então A vai ficar igual a 18, que multiplica a raiz de 3 mais 1, que dividido aqui por isso, que vai ficar 3 mais a raiz de 3, que multiplica 3 menos raiz de 3, 3 menos a raiz de 3. Então aqui vai ficar A igual a distributiva. Não, vou deixar assim primeiro. Raiz de 3 mais 1, que multiplica 3 menos raiz de 3, sobre. Aqui vai ficar
9 menos 3, 6. Simplificando aqui, vai ficar igual a 3, que multiplica, distributivo aqui, ó, raiz de 3 vezes 3, 3 raiz de 3. Raiz de 3 vezes menos raiz de 3 dá menos 3. 1 vezes 3 dá mais 3. 1 vezes menos raiz de 3 dá menos raiz de 3. Isso tudo vai me dar o quê? Vai dar 3 que multiplica 3 raiz de 3 menos raiz de 3 dá 2 raiz de 3. Menos 3 mais 3, 0. Então A vale 6 raiz de 3. Tá aí. E 6 raiz de 3 pra gente aqui é a letra D. Foi. Rapaziada, fizemos aí a resolução da prova DA que ocorreu hoje para vocês. Espero ter ajudado quem estava com alguma dúvida em alguma questão. Espero ter sanado e espero continuar ajudando vocês com o meu canal aqui, tá? Se você curtiu, marque seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Valeu, rapaziada. Então, um beijo no coração de todos. Os